numa roça, no mar, onde vocês acham mais agradável. Pensa, olha, observa a respiração de vocês, como está. Enche o pulmão devagarinho, conta até 5 segundos e solta devagarinho. Enche o pulmão novamente, conta 5 segundos e solta devagarinho. Lembrando que vocês estão num lugar muito bom, onde vocês gostariam de estar. Enche o pulmão novamente. Segura 5 segundos. E solta novamente. Isso, gente, é só uma nota do que vocês podem fazer em casa para sentir relaxado. Em casa vocês vão fazer mais tempo, tá bom? Isso é uma das terapias para o tratamento da depressão também, e da ansiedade, tá bom? Agora eu vou passar para a doutora Elaine e depois o doutor Marcelo vai falar, tá bom? Bom dia, gente. Bom dia. Bom, o que é depressão, né? Depressão é falta de fé? Não. Depressão é falta de trabalho? Não. Depressão é doença, né? Depressão é uma doença e é uma doença que incapacita, que mais incapacita. Né? A segunda doença que mais incapacita hoje no mundo é a depressão. É uma tristeza que não passa. Eu quero que vocês entendam que depressão não é só uma coisa emocional. Ah, depressão é tristeza, uma tristeza que não passa. Sim, depressão é uma tristeza, pensamentos negativos, um pessimismo, uma vontade de não fazer nada, de ficar só na cama, de só dormir, ou então uma dificuldade para dormir. Tudo bem. Mas depressão também tem alterações físicas. A gente tem no cérebro neurotransmissores, substâncias que promovem a felicidade, que deixam a gente feliz. E quem tem depressão tem uma deficiência dessas substâncias. Então, no cérebro tem pouca substância da felicidade. E o que os remédios fazem? Os remédios aumentam essas substâncias na cabeça. E com isso ajudam uma pessoa a sair da depressão. Por isso que o tratamento da depressão, ele não é só psicoterapia, não é só o tratamento com o psicólogo, ele também envolve medicamentos. Esses medicamentos vão ajudar nesse sentido, vai aumentar a quantidade dessa substância no cérebro, a substância responsável pela felicidade, que na pessoa que está em depressão, essa substância baixa, que é a serotonina, a dopamina, ficam mais baixas no cérebro. Então a gente tem medicações para aumentar essas substâncias. Esse é o mecanismo, né, fisiopatológico da doença. É importante entender que tristeza e depressão são coisas diferentes. Tristeza é como se fosse um luto. Você está triste, você perdeu o emprego, você perdeu o marido, você perdeu um pai, uma mãe, um filho, e aí você fica triste. Isso é tristeza. A tristeza não tem remédio. A tristeza, o tempo vai diminuir a tristeza. Agora existe a depressão, quando a pessoa fica incapacitada. É quando a pessoa não consegue mais trabalhar, quando a pessoa não consegue mais ser produtiva. Isso é depressão. E aí eu acho que o Luiz Marcelo vai saber explicar melhor para vocês todos esses sintomas que a depressão provoca. Acho que todo mundo já ouviu alguém falar: eu estou depressivo, ou estou com depressão. E muita gente conhece pessoas que estão passando por isso. A doutora falou, o remédio ajuda? Ajuda muito, só que não é só o remédio. O que está acontecendo hoje é que muitas pessoas se apegam demais a medicamento e se esquecem de viver. Eu acho que a depressão também é falta de fé, como ela fez a pergunta. Porque uma das primeiras coisas que a gente vê as pessoas falando que eu não acredito mais em nada. A minha vida perdeu o sentido.
Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Se eu morrer amanhã, ninguém vai sentir falta. São algumas das poucas frases, das muitas frases que eu escuto todo santo dia. Depressão também é falta de fé, porque você perde a vontade de saber que o seu íntimo e o seu ser como um todo tem algo maior. Então, a primeira coisa que a pessoa faz é não ir mais à igreja, porque ela deixou de acreditar que existe algo maior do que ela. Ela não vai mais atrás dos amigos, por exemplo, que acha que todo mundo vai caçoar dela ou fazer alguma coisa que ela vai sentir pior. Ela deixa de fazer coisas simples, como sorrir, como ir em festas, como passear, viagens, e fica o tempo todo dentro de um quarto, o tempo todo se queixando, o tempo todo negativando, ou seja, nada vai dar certo, eu nunca vou melhorar, isso não tem cura. E aí você vai passando por etapas na depressão, que é a etapa primária, onde você começa a ter os sintomas, e todos esses que a doutora falou e muitos outros, angústia, por exemplo, o famoso nó na garganta, abafamento, já entra outras doenças oportunistas, tipo de transtorno do pânico, que alguns já devem ter ouvido falar. Eu estou com pânico de sair, eu estou com pânico de ficar no banco, eu estou com pânico de ficar entre muita gente. A depressão também auxilia que esses problemas aumentem. Então, eu sempre falo, as 3 coisas que a gente precisa saber da depressão. Primeiro, quem é a pessoa mais importante da vida do depressivo? É a própria pessoa. Ela tem que se ver em primeiro lugar. Porque se ela não estiver em primeiro lugar, ela vai estar em segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo plano. A gente pergunta principalmente para as mães. Quem que é a pessoa mais importante da sua vida? Ela fala, meus filhos, meu marido. Tudo, menos ela. Ela não se vê como o principal. E a gente sabe que a pessoa tem que ser o principal da sua vida. O pilar mais fixo tem que ser você, e não o outro. Porque quando você expande para o outro essa responsabilidade, se o outro tirar esse pilar seu, você fica sem sustentação. Segundo, todo depressivo deve se alimentar bem, dormir melhor ainda. Depois a gente vai passar uma receitinha aqui para todo mundo beber. Receitinha básica para quem toma remédio e para quem não toma remédio. É ótimo, diminui a ansiedade e ajuda a dormir. Terceiro, atividade física diária. O depressivo não sai de casa, o depressivo no caminho, o depressivo está sempre inventando algo para não fazer. Ah, eu não vou caminhar porque está chovendo, ah, eu não vou caminhar porque está sol, eu não vou caminhar porque está frio, está muito calor. Está sempre inventando alguma coisa. E nós temos que parar com isso. O exercício físico é uma das coisas que mais melhora a atividade mental. Se melhorou a atividade mental, melhora o corpo. Mente sã e corpo são. Então, isso é fundamental para o depressivo. Melhoria de vida. Começar a sorrir mais, começar a ver as coisas boas da vida e não só o lado negativo. Você tem alguém que está pensando coisas ruins, que a gente está vendo em quantos suicídios tem acontecido nessa cidade? Quantas pessoas, não é de meia idade, não, jovens, 16, 15, 20 anos, morrendo assim, se matando, sem nenhum tipo de, vamos dizer assim, problema sério.
Qual o problema mais sério que um jovem de 16 anos pode ter? Difícil, correto? Mas eles estão pensando que a morte é o caminho, e não é. A morte é apenas um fim para a pessoa. Mas, infelizmente, eu acredito, certo? Vou falar da minha experiência. Eu acredito que quando você traz o negativo para dentro da sua casa, esse negativo ele vai afetar não só uma pessoa, ele vai afetar a família inteira. Então, quando uma pessoa comete suicídio, outras pessoas dentro da casa começam a achar aquilo como um caminho a ser seguido. Por isso que a gente vê a quantidade de pessoas, quando algum famoso se mata, aumenta o número de suicídios. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Porque é um espelho. Então você olha e vê, pô, ele que tem tudo se matou, por que não posso? Então, e o número de suicídios no mundo tem aumentado demais. Então a gente sabe que suicídio é bom para quem? Para a pessoa que morre? Não sei. Se alguém já visitou, se alguém que se matou, se visitou alguém aqui, eu quero que se pronuncie agora. Eu acho que ninguém teve essa experiência. Teve? Ninguém veio lá do outro lado, ou do inferno, ou do céu, você pode visitar aqui e falar, ó, me matei ontem, mas eu estou bem, estou feliz. Ninguém veio. Também se veio, eu não quero saber, né? Para mim não aparece. Quantos pacientes que eu perdi por causa disso? Os pacientes param de fazer a terapia, param de ir no psiquiatra e simplesmente se matam. E a gente descobre depois. E mortes horríveis. Mortes assim que não causam um estresse só na família, dos amigos, em todo mundo que convivia com aquela pessoa, falava, como uma pessoa tão boa, que ajudava tanta gente, vai lá e se enforca. E aí a filha encontra o corpo da mãe pendurado. Olha o choque que essa filha teve. Ela vai precisar também de um acompanhamento longo até para poder melhorar isso. A depressão não é fácil sair? Não. Mas se não lutar, se não brigar contra ela, se não fizer de tudo para sair, com a ajuda da família, porque não é frescura, não é tontice, não é nada disso. É uma doença, como a doutora falou, uma doença grave, mundialmente, não é só no Brasil. Nós temos que melhorar. Então, você conhece alguém que está falando muito de suicídio, ou se não está falando claramente de suicídio, por exemplo, está falando, eu não aguento mais minha vida. Ah, sei lá, me dá vontade de pegar minhas coisas e sumir pelo mundo. Eu acho que muita gente já disse essa frase. Pelo menos uma vez já falou. Ah, esses meus filhos não aguentam mais eles, dá vontade de pegar minhas coisinhas, ó, desaparecer no mundo. Isso é um desaparecer no mundo, o que significa? Não existir mais. Então são pensamentos negativos. Quantas pessoas que a gente já falou, a gente já tratou, que falou, gente, eu escutava duas vozes na minha cabeça. Uma falando, se mata, você não presta para nada, isso é inútil mesmo, não vai ser ninguém, vai sentir sua falta. Enquanto a outra vozinha falava, pô, se eu fizer isso, a minha família vai sentir, os meus filhos vão sentir, eu não vou para um lugar bom. E isso acontece diariamente. São coisas que acontecem diariamente. Quantas pessoas se matam no mundo? E a gente não pode deixar que isso vença. A gente tem que lutar. Então, você conhece alguém que está precisando de um atendimento psicológico, de um atendimento psiquiátrico? Traz ela para o posto, pede para ela conversar com a gente, incentiva ela a procurar uma ajuda
Porque ajudar não mata. Se você cruzar os braços, você pode perder um amigo, um parente, um filho. Isso é fundamental. Depressão tem que ser combatida com o medicamento, com os exercícios físicos, com uma boa alimentação, com o relaxamento. O relaxamento é fundamental para quem é ansioso. Quem não é muito ansioso, a depressão também causa muita ansiedade. Pelo menos 5 vezes por dia, 5 minutinhos, faz, põe uma musiquinha relaxante, respira, solta o ar bem devagar. Durante 5 minutos você vai ver que esse relaxamento vai diminuir a vontade até de fumar. Para quem fuma, também ajuda o relaxamento. Esse suco que a gente vai falar é excelente. Gente, isso são uma pequena pincelada do que a gente podia falar de depressão. São tantas coisas que a gente está tentando alertar o máximo de pessoas possíveis. E vocês que estão aqui dentro são multiplicadores. Pô, eu escutei uma palestra, eu estou vendo que você está muito triste, que você está passando por um momento difícil. Passa lá no posto, vamos lá comigo, eu te ajudo, a gente vai lá, você conversa com